quando nós falamos de distanciamento social, é muito comum, né? Várias lives sobre esse tema. É um tema que está sendo super falado. E aí os psicólogos sempre falam as mesmas coisas, né? E fica todo mundo meio que, poxa, todo mundo vai falar a mesma coisa? É que é importante a gente iniciar o assunto de hoje com a consciência de que é algo novo, tanto para a ciência, quanto para os médicos, quanto para os casais, para os filhos, para a igreja, para todo mundo. É algo muito novo. Eu acredito que a gente não tinha ainda vivido, experienciado um momento como esse. Então é um momento novo para geral. Tá todo mundo no mesmo barco. Então, assim, hoje não tem como a gente dar uma previsão exata. É uma estimativa. A gente espera que aconteça, a gente espera alguns sinais, a gente espera alguns sintomas, mas não dá para ter uma exatidão, uma certeza. Começando no tema, né? Quando a gente fala de isolamento social e a gente traz o distanciamento social, a gente precisa aprender a diferenciar. Existe uma diferença. O distanciamento social é o que nós estamos vivendo. Nós podemos ir no supermercado, né? Nós saímos quando existe uma necessidade. Já não é como antes, que nós saíamos aleatoriamente, fazíamos o que nós bem gostaríamos e queríamos, né? Hoje já não é assim. Hoje a gente tem uma limitação. Então, assim, você sai se é necessário. A visita, né? Eu acredito que algumas pessoas até tenham visitado alguns parentes, mas aí você tem a questão da máscara, você tem a questão do espaço, você precisa respeitar esse espaço. Uhum. Você não pode superlotar o ambiente. Então, o distanciamento social é esse. Agora, quando a gente pensa em isolamento social, é quando o indivíduo ele já está, ou ele está infectado de alguma maneira, né, com a Covid, enfim, que é o cenário que nós vivenciamos hoje, e ele precisa se manter isolado. Então, assim, o tema, ele me provocou bastante nesse sentido, porque nós estamos sentindo, sim, pelo distanciamento social, mas vale lembrar que existe uma condição muito pior do que a nossa, que é para quem já está no isolamento. Então, só para a gente pontuar, então, o distanciamento é a realidade que todos nós estamos envolvidos, que é a situação só de sair na necessidade, de ir no mercado, numa farmácia, no açougue, né? E o isolamento é para quem contraiu o dito cujo, né? E tem que ficar isolado socialmente. É isso? Entendi certo? Exatamente, entendeu? Certinho. Então, assim, existe uma situação muito pior do que o distanciamento. A nossa situação, ela não é a pior. E isso é muito importante que nós enxergamos isso, né? Nós precisamos enxergar essa realidade para trabalhar até mesmo os nossos pensamentos, que é o que a gente vai falar na live de hoje. Sim, isso mesmo. Ô, Thaís, e qual o impacto desses dois que eles podem nos causar? Qual o impacto? Do distanciamento e do isolamento. Qual o impacto dele? Vamos pensar o seguinte, nós somos seres sociais, né? Nós nascemos e crescemos com pessoas. Sim. Então, em todo momento, nós estamos sendo orientados a estar em grupos, seja no trabalho, seja em casa. E tanto o distanciamento quanto o isolamento, ele traz essa privação, que é a falta do que nós já estávamos acostumados. Sim. É esse novo, esse desconhecido. É muito natural que a gente sinta, nesse primeiro momento, a saudade da nossa vida anterior, daquilo que nós já tínhamos. Porque é algo novo. Ninguém tinha contato com esse sair apenas para o necessário. A gente saía a hora que a gente queria. E a gente voltava quando bem entendi, a gente queria. Então, tirou-se uma liberdade. É natural que haja esse desconforto. E aí eu vou falar dos impactos, mas antes de falar dos impactos, Leandro, eu queria falar dos pontos, que eu acho que faz mais sentido para a gente encaixar, né?
os impactos. Então, assim, quando a gente pensa em impacto, a gente pensa em quais pontos o distanciamento social, vamos direcionar ele, causou na nossa vida. O primeiro é a impossibilidade de sair de casa. Uhum. Você não sai a hora que você quer, quando você quer e da maneira que você quer. Você precisa sair com uma máscara, você tem a condição de sair, mas quando você volta, você tem que descartar aquela roupa, pôr para lavar, e tem a questão da higienização, tudo por conta de uma prevenção. Isso. A impossibilidade de sair de casa machucou muito as pessoas. E a gente percebe o quanto isso fragilizou algumas pessoas, no sentido de que nós estávamos acostumados a tomar vários analgésicos durante o nosso dia. Como assim os analgésicos? O que seriam os analgésicos? Nós brigávamos com o marido ou com a esposa. Viu? Tô brincando. Tô brincando. Dou uma saída, né? Vou dar uma espairecida, dar uma relaxada e vou lá e tomo um analgésico. É mais fácil do que ter que conviver com aquele ser humano ali e ter que resolver, né? Eu tô com um problema no trabalho, o que eu faço? Logo vou tomar um analgésico, vou dar uma respirada, uma espairecida e tá tudo bem. Nós estávamos muito acostumados com analgésicos. E a impossibilidade de sair, ela nos priva disso. Ela diz pra gente assim, olha, agora você precisa entrar em contato com você. Uhum. Muitas pessoas falam, poxa, eu nunca tive tanto problema interno assim. A pandemia, ela veio para me trazer vários problemas, me descobrir. Na verdade, a pandemia, ela veio, né, esse distanciamento, essa quarentena, esse isolamento, ele veio para te mostrar que já existia algo. Ele só intensificou. Porque a gente estava guardadinho lá dentro, né? Estava ali. Mas a gente assumia várias posturas durante o nosso dia a dia, tomávamos vários analgésicos e disfarçávamos isso. Uhum. Então, com a impossibilidade de sair de casa, pronto, eu me choco. E agora eu tenho que lidar comigo. E como que eu lido comigo o tempo todo? É verdade. Bem difícil. O segundo ponto é a falta e o excesso. Se a gente for pensar, a gente for viajar um pouquinho aí na nossa história, lá na época da nossa avó, eu acho que na época da nossa bisavó, o fazer nada era comum, o ter tempo era comum. Era verdade. comum que as mulheres limpassem as casas, né, arrumassem a comida e sentava na porta da casa ali, conversava com a vizinha. Hoje em dia a gente não tem mais essa rotina. A gente estava vivendo o excesso. Era muito excesso, era excesso de tudo. E esse distanciamento, ele vem para nos confrontar sobre esse excesso. Ele vem nos mostrar um outro lado, que é o lado da falta, o vazio, que também não é fácil lidar. E para a gente entender essa falta e esse excesso, Fabi, eu vou deixar você falar. Para a gente entender essa falta e esse excesso, é bom a gente pensar assim, não existe uma pílula para felicidade. Nós sempre vamos querer, vamos sentir saudade, vamos estar em busca de algo. Verdade. E até dentro do excesso, Thaís, né? Antes de tudo isso mudar a nossa rotina, né? Antes nós vivíamos um distanciamento dentro das nossas casas, né? Porque por causa dos excessos, o que acontecia era uma rotina muito louca, muito louca. Que você não tinha tempo ali com aqueles que estão hoje em distanciamento social junto com você. Porque quem está junto com você hoje são os da sua casa. Então, era a rotina muito louca e a questão também das redes sociais, porque você tinha aquela correria toda,
e você chegava na sua casa, fazia suas coisas e no momento que você poderia sentar e conversar com aquela pessoa que está do teu lado, que mora no mesmo teto que você sentava, pegava o seu celular e aí entrava nas redes sociais, WhatsApp. Então você acabava aquele pequenino tempo que você tinha para interagir com aquele que estava ao seu lado, você acabava ali num distanciamento social também, dentro ali das redes sociais e dentro da sua rotina louca, né? Exatamente. Se a gente for pensar bem, nós já estávamos vivendo o distanciamento social. É verdade. Se a gente for pensar friamente, quantas famílias não estavam vivenciando o distanciamento social? Quantas famílias em almoços de domingo, um sentava no sofá, outro no quarto, outro na mesa, e ali não tinha o partilhar, não tinha o compartilhar de como foi a semana, não tinha aquela comunhão. E isso é um dos fatores, esse é um dos fatores que hoje está trazendo muito conflito, porque as famílias elas não sabem se ouvir. É muito triste isso. É muito triste ver os maridos e as esposas não sabendo ouvir o outro. Porque já viviam o distanciamento social, só que estavam acostumados com analgésicos. Então, assim, eu vivo e aí acontece alguma coisa que eu não gostei, eu vou para outro lugar. Pulo fora. Eu pulo fora. Eu não enfrento. Uma perguntinha fora do roteiro aqui que eu tenho com a Fabiana. Você, como psicóloga, já está lidando com situações já desse distanciamento social em reflexo nas pessoas, nas famílias? Sim, sim. Principalmente é bom a gente pensar que, assim, tanto as pessoas que tiveram a Covid, né, que tiveram... Eu acho que não pode falar, né? O YouTube corre. Depois nós vamos tomar um bloquezinho deles. Tá, então eu vou dar um Fala o dito cujo vírus. Verdade, dito cujo. As pessoas que tiveram, né, que contraíram, eles estão sentindo muito, mesmo com a recuperação, muitas pessoas ficaram com alguns sinais, né, com alguns sintomas. Então, tem pessoas que têm dor de cabeça, tiveram pessoas que tiveram uma perda de peso muito grande. E, assim, tudo isso traz um trauma para a pessoa. Tudo isso gera um trauma. E a gente trabalha muito na psicologia a questão do estresse pós-traumático. Que nada mais é do que um evento que você vivenciou, no caso agora, né, essa questão do vírus, você vivenciou isso, ou você presenciou na vida de alguém, e aí você não consegue lidar de uma maneira satisfatória. Então, todas as vezes que você relembra, ou que você precisa ir ao supermercado, por exemplo, você revive todas aquelas emoções que você sentia antes, com medo, com a angústia, com o sofrimento, com a questão do isolamento. Então, muitos pacientes têm trago essa questão, né, de não conseguir mais se socializar, de estar com medo, não querem ir ao supermercado, e se vão ao supermercado, tem essa questão de querer lavar tudo, querer limpar tudo, por medo. Muito medo. Então, a gente trabalha isso, esse estresse pós-traumático, que traz, sim, reações e vai direcionando para a questão da ciência. Então, assim, tem paciente que direciona para o nutricionista, porque aí já tem umas questões fertilizarias, outros vão para o psiquiatra, outros não, outros vão ficar só com a psicologia. E assim, a gente vai trabalhando essa equipe. Legal. Entendi. E... Thaís, como trabalhar em nós essa impossibilidade do sair, né? Como trabalhar isso em nós? Como a gente lidar com isso? Primeiro, Fabi, a gente precisa entender e ser muito leal conosco mesmo, que hoje a impossibilidade do sair não é o pior cenário. Existe um cenário pior. Então, nós não podemos ser egoístas. E nós somos muito egoístas. Nós pensamos muito, poxa, eu não tenho a minha rotina, a rotina que eu gostaria.
Mas quantas pessoas estão em isolamento sem poder dizer um oi, sem poder nem em distância, né? Em distância de 1, 2 metros, não sei, olhar para o seu ente querido, para o seu parente, para o seu filho, para sua filha. E não sabe, vivem a incerteza do amanhã. Então, assim, a primeira coisa para trabalhar essa impossibilidade é lembrar que eu preciso me cuidar. Porque acima de toda angústia que esse distanciamento me gera, eu preciso me cuidar. E eu não posso negligenciar esses cuidados. Hoje, o momento é de cuidado. Entendi. E hoje a gente está vivendo uma etapa de reaberturas, né? Então, as coisas estão reabrindo aos poucos. Então, algumas pessoas já estão tendo que sair. E o que acontece é o quê? Que a gente se depara com duas realidades. Que eu penso, né? Aqueles que estão com medo de sair desse distanciamento e aqueles que é um efeito rebote, né? Tipo, quando você vai tratar da pele, né? Que você passa um produto ali para amenizar, um exemplo, a oleosidade, e aí aquele produto faz o efeito rebote, seca e depois vem a oleosidade com tudo, né? E tem alguns que estão vivendo isso, um efeito rebote, né? Como está reabrindo aos poucos, já quer ir de cabeça naquilo, né? Como lidar, como ter o equilíbrio? Porque acho que precisa de equilíbrio aí, né? Até um exemplo do que a Fabiana falou ontem, por exemplo, os parques reabriram ontem, né? Você vê, por exemplo, 6 horas da manhã, filas no Parque do Ibirapuera, fila no Parque do Carmo, as pessoas indo em peso. Aquela coisa, abriu, eu vou lá agora, porque eu preciso ir, porque se eu não for eu vou morrer, né? Então é muito pertinente que a Fabiana perguntou, como a gente lidar com a falta e com o excesso? Nesse sentido. Nesse sentido. Sim. Vamos pensar. Responsabilidade social e autorresponsabilidade. Existe uma questão de autorresponsabilidade que eu preciso assumir. Então, assim, estão reabrindo, né, os shoppings, as academias, os parques. Eu preciso me cuidar. Eu preciso cuidar da minha família. E não só hoje, como nunca houve um momento em que você pode responder pelo outro, em termos de responsabilidade. Então, assim, não dá para se culpar. Isso foi uma das crises, inclusive, que eu, pessoalmente, enfrentei no início dessa pandemia. Porque eu queria, de alguma forma, conscientizar as pessoas. Eu queria mostrar que, poxa, tem que ter esse isolamento, a gente precisa se cuidar, tem que obedecer, tem. Só que aí, em determinado momento, eu entendi que nós precisamos respeitar o nosso espaço e o espaço do outro. Não dá para exigir de nós uma responsabilidade que foi do outro, que é do outro. Verdade. Então, assim, cuide do seu filho, cuide da sua filha, cuide do seu esposo, cuide da sua mãe, dos seus avós, cuide da sua família. Se preserve. Não é porque está abrindo que eu tenho que fazer um churrasco e convidar todo mundo e tá tudo certo. Não. É verdade. A pandemia, ela continua, o dito cujo continua, não existe uma vacina ainda, então a gente ainda precisa de cuidados. E não sabemos até quando iremos precisar adotar essas medidas. Mas hoje elas estão aí. E tem que ser seguidas, né? E tem que ser seguidas. Então, assim, responsabilidade, autorresponsabilidade. Como é que tem sido a minha autorresponsabilidade? Eu tenho me cuidado? Ou eu tenho ido ao supermercado desnecessariamente? Porque aí eu fujo do distanciamento social. Porque o distanciamento social eu só saio quando é necessário. Entendi. E uma coisa, quando eu burlo o distanciamento social, consequentemente até, eu estou causando o isolamento de uma pessoa, porque eu tô burlando algo que tem que ser obedecido, estou propagando um vírus, e eu estou causando que pessoas peguem, que vão entrar no isolamento, vai ser catastrófico isso, né? Exatamente. Exatamente. E aí entra naquela linguagem egoísta. Nós não podemos ser egoístas em um momento como esse. É verdade.
Quer falar? Pode falar você. Pode, né? Você quer falar? Então, e outra questão, Thaís, né? Mediante a tudo isso, a gente acabou perdendo o controle das situações. A gente estava conversando, né, Lê? Acho que foi ontem aqui em casa, esses dias, que, tipo, hoje é difícil se projetar, né? Ali para frente, porque Exatamente. o amanhã é muito incerto, né? Então, para você se projetar para daqui um mês, né? Tipo, que nem minha filha estava falando. Não, mas acho que daqui 2 meses deve dar para eu sair para comer com as minhas amigas, sabe? Assim, aí, projetando e a gente conversando, olha, não vamos projetar, porque você não sabe, né? É algo muito incerto. Vamos olhar o hoje não tem como. O amanhã, quando chegar lá, a gente vê. Mas como lidar com essa necessidade de controle? Porque nós temos essa necessidade, né, de controlar Sim, situações, de controlar as coisas ao nosso redor. Como lidar com isso? Porque hoje. sim. Estudos já comprovam que as pessoas que têm essa tendência, né, que têm essa característica de controlar, elas sofrem mais em períodos de crise. Por quê? Porque a crise ela é incerta. Ela traz essas Uhum. impossibilidades. Hoje a gente vive uma grande incerteza. O cenário é de pânico, é de medo. Logo no início, né, de tudo isso, foi muito pior. Logo no início era algo muito mais desconhecido. Então, assim, logo no início, o que se fizeram? Vamos pensar em meios para prevenção. Então, lavar a mão, o álcool em gel, e faz isso. E aí foram se despertando. Mas tudo isso fora do nosso controle. Casamento sendo cancelado, viagem sendo cancelada, trabalho virando home office, escola sendo agora online, e toda essa mudança ocorreu. Como é que eu lido com isso? Trabalhando apenas a minha rotina. E lembrando, mais uma vez, que se você está em distanciamento social, existem pessoas que estão em um momento, em um cenário pior do que o seu. Você ainda tem possibilidade de sair. Então, assim, eu me trabalho com a minha rotina. Então, hoje é dia 14, eu vou planejar a rotina do dia 15. E no dia 15, eu vou planejar a rotina do dia 16 e eu vou viver essa rotina. Não dá para ter planos para o futuro agora. Não dá para a gente ter uma previsão. É tudo muito incerto. Então, quem gosta aí de controlar, uma dica que eu dou, trabalhe a sua rotina dia após dia. Se apegue com isso. Não tente criar planos mirabolantes, não tente pensar em estratégias, porque hoje você pouco pode fazer. Para não dizer que a gente não pode fazer nada. Que a gente pode se cuidar. Mas a gente pouco pode fazer nesse cenário. Então eu preciso entender a realidade. Após esse distanciamento social, né, o que vai ficar? É uma pergunta bem difícil, né? Bem difícil. Porque, ao contrário do que muitos pensam, não é só os pacientes que contraíram o dito cujo que irão sofrer. As pessoas que estão em linha de frente, elas também estão sofrendo. Quem está trabalhando, quem está em distanciamento social, que está na quarentena aí na sua casa, no home office, está tendo o seu sofrimento. E ele é válido. Mas quem também está tendo que pegar o metrô, o trem, enfim, pegar o seu carro, se direcionar a um hospital, também está sofrendo. Então, após tudo isso, o que a psicologia tem se preparado? Estresse pós-traumático, sim. Então, muitos casos, que é o que já se espera. A questão da ansiedade, isso tem causado um mal, né, para as pessoas muito grande. Então, assim, quem já tinha não tem conseguido lidar de maneira satisfatória. Até porque tinha os analgésicos. Agora a gente não tem mais. A questão da depressão, muito forte, porque eu saio de uma questão de isolamento. Como lidar?
A própria depressão, ela já gera um distanciamento, ela já gera uma questão de você querer se isolar. E aí eu saio desse quadro de pandemia e como que eu volto a me socializar? Então eu posso ter transtornos também nessa área da socialização. É esperado. Entendi. É esperado já. Uma coisa só que eu acho que está até no meu roteiro aqui, mas nós, vamos falar do nosso contexto de igreja. Brasileiro é assim, né? Vamos falar do nosso contexto de comunidade. Por exemplo, nós temos o hábito de abraçar, beijar, tocar. Você crê que após, saiu a vacina, a população foi imunizada, a vida está normal de novo, vamos viver. Você acha que vai ter alguma consequência disso que nós vivenciamos hoje, desse receio da aproximação? Com certeza. Não tenho dúvidas em relação a isso. Até por relatos de pessoas que contraíram o dito cujo e hoje tem receios para coisas simples, como consumir algum alimento que não foi manuseado na sua residência. Comprava banana e aí como que eu faço? Eu lavo a banana? Não posso lavar a banana. Mas eu também não quero comer a banana porque eu tenho medo de Ela lava a comida. banana. Thaís, ela lava a banana, você tá rindo, tá? Olha, E acho que é uma consequência em mim. nunca aconteceu de estragar? Não, olha, estragou Você Ainda bem que ela não joga lisoforme nem álcool gel na banana, né? Ainda bem. não pode. Ainda bem. Mas você sabia que a gente brinca, né, com essa questão? Mas assim, é uma questão que tem trago, as pessoas elas têm trago. E tem causado briga nos casais. Porque aí quem não tem, fica sim. com É raiva. verdade. Você quer tratar a gente aqui? Eu tô sentindo uma identificação. Tudo bem. Só um pouquinho. Pessoal, nós vamos interromper a live agora, que eu preciso ligar para a Thaís e bater um papo com ela. A gente volta daqui a meia hora. Ai, Deus. Mas é isso. E quem não viveu esse fato, quem não viveu, nem não vivenciou o dito cujo, acaba ficando com raiva, não compreendendo os medos dessa pessoa. Então, assim, no abraço, gente, é comum, é natural. A gente vai sofrer impacto, sim. E nós vamos ter que reaprender a nos socializar. Após tudo isso que nós estamos vivendo, a nossa vida ela é outra. É outra. Ela é outra. Como toda guerra, como todo marco, como toda crise que o mundo já enfrentou. É mais um. Se você for analisar, por exemplo, a gripe espanhola, quando o mundo passou pela gripe espanhola, quando o mundo passou pela peste negra, né, a febre bubônica, você vai observar que o mundo foi outro, né? Você citou das guerras, né? Após as guerras, o mundo foi outro. Nós não vivenciamos nenhuma guerra grande, mas houveram guerras locais, né? Em outros países, conflitos locais. As pessoas daqueles locais, eu já vi vários estudos que após essas guerras, elas não foram mais as mesmas, né? Mudaram-se o hábito, a maneira de se relacionar com a vida, a maneira de se relacionar com as pessoas, a maneira de interpretar muitas coisas, né? Sim, e é importante a gente pensar que toda angústia leva ao crescimento. Toda crise, ela possibilita crescimento. Então, assim, é uma coisa que eu sempre digo. Tem sido difícil, tá muito difícil, mas em tempos de crise, crie possibilidades. Para quem gosta de crescer, a crise é uma excelente oportunidade, por incrível que pareça. Você descobre ferramentas que você nunca havia acessado dentro de você. E nós estamos fazendo isso. Nós pegamos várias ferramentas que até então eram desconhecidas. E até a gente falou esse fim de semana, como voltaremos, né? Que foi até a questão da administração de domingo, né? Sim. E é essa questão mesmo, né? De a gente poder olhar para nós nesse momento e voltarmos melhor do que nós estávamos, né, Thaís? Que nem você falou, a crise é uma excelente oportunidade, né? Sim. É lembrar que um dia, Fabi, nós já fomos acostumados a conviver com nada. E nada, o ter tempo era comum.
E aí eu volto lá na historinha dos nossos avós, dos nossos bisa. Era comum sentar, tomar um café, compartilhar, sentir a presença um do outro. E nós perdemos isso de uma maneira tão drástica que com o vírus nós podemos perceber que nós estávamos vivendo só excessos. Era excesso de tudo e não tinha momento. Então, assim, muitas pessoas ficaram, né, quando chegou essa questão, eu vou aproveitar para descansar, eu vou dormir, eu vou assistir a série, eu vou ler. Só que tudo isso passou. E aí vem a questão do confronto. E agora? Como é que vai ser a questão do controle? E nós não temos controle de nada nesse cenário. É verdade. Thaís, uma situação. Quando nós estamos no meio de um processo, como que nós estamos vivenciando, as coisas elas vão mudando, né? Nós estamos falando sobre mudança, sobre cenário de mudança, como vai estar tudo depois. Porém, nós estamos dentro de um processo de mudança, né? E nós só vamos ter noção do impacto da mudança quando tudo passar e nós vamos fazer uma análise de como era e como estou e como sou, né? Como enfrentar as consequências causadas com o distanciamento social, com o isolamento social e esse tempo que nós temos vivido hoje? Mais uma vez, não existe uma fórmula mágica. O que vai ser fácil para mim, talvez para a Fabi não seja, talvez para você seja muito tranquilo. Então, assim, a primeira coisa, eu preciso lembrar lá do inicial. Eu sou humano, é novo, e eu preciso entender como que emocionalmente eu vou lidar com tudo isso. Será que eu vou ter perdas? Eu posso ter perdas. Ou eu posso vivenciar isso de fora, sem ter uma perda dentro do meu lar, ou na minha família, ou no meu ciclo social. Então, assim, não existe uma fórmula, uma pílula que a gente vai tomar e tá tudo bem. Cada um vai ter a sua particularidade para ser trabalhada. Eu acredito que todos nós, sem distinção, fomos atingidos de alguma maneira por esse cenário. Então, assim, todos nós vamos sair com algo para pensar, para elaborar, para se questionar e para melhorar. Entendi. Se você fosse dar conselhos hoje com relação sobre esse assunto que nós estamos falando aqui, se você fosse, não, você vai dar conselhos. O que você falaria para as pessoas que estão nos acompanhando aqui e que irão nos acompanhar ainda, né? Porque o alcance que nós temos não se limita somente às 40, 50 pessoas que acessaram e estão nos acompanhando. Agora, por exemplo, tem 30 e poucas pessoas. Não se limita somente a essas pessoas. Esse alcance ele é extenso e tem um alcance de pessoas que nós desconhecemos muitas vezes. Sim. Que conselho a Thaís daria para essas pessoas? Primeira coisa, não se cobre tanto. Muitas pessoas aproveitaram esse momento para reformar a casa, né, para organizar os guarda-roupas, as crianças, os seus guarda-roupas. Então, assim, não se cobre tanto. Procure fazer aquilo que você consegue fazer. Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Procure fazer aquilo que dá para fazer. Evite questionamentos. Como do tipo, como vai ser? E o ano que vem? Como vamos? Porque isso gera angústia, gera ansiedade. Quando a gente pensa no plano do ano que vem, eu fico ansioso. Eu crio uma expectativa. E nesse cenário, infelizmente, gente, não dá para ter muitas expectativas. Não dá para se apoiar nas nossas expectativas. Eu sempre trabalho com os pacientes, né, com os meus pacientes, e é uma coisa que é um versículo bíblico, inclusive, que eu digo assim, trabalhe na sua memória aquilo que te traz esperança. Então é um contexto bíblico, a gente sabe. Lamentações, verdade.
Então, esse é o momento para se trabalhar aquilo que me gera esperança. Trabalhe os seus pensamentos nisso e não nos questionamentos. A outra questão é, muitas pessoas com distanciamento social e com essa volta, é o que a Fabi falou, tá tentando burlar, né? E aí eu burlo de uma certa forma, só que eu me engano, porque continua a pandemia. Mesmo que hoje, de uma certa forma, nós sabemos lidar de uma maneira diferente. Já não é tão assustador como no início. Uhum. Mas tá aí. Não burle. Porque a gente pode até achar que a situação tá melhor. Mas a gente não sabe. E se a situação vira? Como é que a gente fica? Então, respeite o distanciamento, respeite o isolamento, as medidas de precauções. Crie um ambiente na sua casa saudável. Agora que você já sabe que você estava acostumado com o excesso, e que existe uma falta, tente preencher isso. Crie momentos de lazer com sua esposa, com seus filhos, para que vocês vivam de maneira satisfatória e consigam sobressair nesse momento de crise. Crie possibilidades. Criar possibilidades. Ótimo. Possibilidades. E, Thaís, uma questão... Peraí, o pessoal tá falando que tá dando eco. Pessoal, tá dando eco ainda? Vocês puderem dar um retorno pra gente aqui. Chegou aqui dando eco. Você tá ok pra você, né, Thaís? Aí? Pra mim tá ok. Tá. Pra mim também. Aqui também tá ok também. Não sei, o pessoal tá falando. Eu vi umas 3 mensagens aqui que o pessoal falou que tá dando eco, né? Está sim. Tá Deixa eu só ver se você tá me ouvindo, Thaís? Eu tô te ouvindo. Peraí que parou aqui. Deixa eu ver aqui se é alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Tô falando aqui. Oi, tá me ouvindo? Falou que tá dando eco. Acho que agora melhorou ou tá dando eco ainda? Voltou, eu acho. Voltou o eco? Peraí. Não, acho... Tá ok agora, pessoal? Melhorou, tá ok. Maravilha. Ele tava falando que eu você. Essa questão que você falou, né, dos analgésicos. Eu vejo também que até mesmo se nós não vigiarmos, não estarmos atentos, a gente pode continuar caindo no erro de estar ali com aquele grupo dentro da nossa casa, mas a gente está tendo mais relacionamento virtual do que o relacionamento presencial, né? Exatamente. A gente pode isso. E acaba, né? E nós precisamos estar atentos a isso, porque continua ali, né? Que nem você falou, muitas coisas que estavam dentro de nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, elas só estão vindo mais para fora, estão mais evidentes, né? E a gente precisa estar se autoavaliando e observando. Faz aí o quê? 4 meses, né? Uhum. Fazem 4 meses que nós estamos vivendo essa nova realidade. E o que a gente conseguiu de mudança, de fato, das nossas antigas práticas, porque é o momento da gente também avaliar nossos valores, não é, Thaís? Exatamente, Fabi, e bem colocado isso que você trouxe, porque assim, da mesma forma que não existe uma pílula para que tudo isso passe rápido e a gente tenha a nossa vida de volta, né? Eu tenho dito para as pessoas o seguinte, pensando nos impactos emocionais que tudo isso, toda essa vivência tem causado, evite o isolamento dentro da sua casa. Se você não contraiu, se você não tem uma questão de saúde, né, um critério médico para que
de fato ocorra esse isolamento, evite dentro da sua casa estar isolado. É muito comum, principalmente aí, os jovens, né? Ficarem mais no quarto, mais no mundinho ali deles, conversando com amigo. E o dia vai passando, o horário vai passando, e a gente pouco se dá conta de quem está do nosso lado. Para quem sofre ansiedade de depressão, para quem já tem uma questão psicológica, eu tenho dito o seguinte: evita esse isolamento. Não se isole. É tempo de ajuda mútua. Nós somos seres sociais. Todos nós, de alguma forma, estamos sentindo. Então, procure estar perto do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. É o momento de tentar ali um apoiar o outro, porque é novidade. Então, às vezes, você vê a pessoa muito isolada e a gente não está entendendo esse movimento. Tenta se mostrar ali, olha, vamos fazer alguma coisa, vamos criar as possibilidades. Vamos gerar possibilidades para que a nossa convivência, para que você consiga lidar melhor com o dia de hoje. Tem dias que nós ficamos muito irritados, muito estressados com a rotina, com a falta do excesso, da saudade do excesso, da saudade de não ter tempo para fazer as coisas, já que nós temos tempo demais muitas vezes com esse distanciamento, né? Então, evite o isolamento social dentro da tua casa. Se não é uma questão médica, se não é um critério médico, tente estar mais próximo. Vamos aprender de forma satisfatória tudo que esse momento está ensinando pra gente. Dentro disso, só dá tempo? Dá mais eu vou abrir para o pessoal fazer pergunta, mas pode falar. Tá, é rapidinho. Essa questão que nem você colocou, que antes a gente tinha os excessos, né? Tudo era em excesso. E o excesso de tarefas vicia? Muito. Muito. Muito, porque é um analgésico. Uhum. O excesso de tarefa me tira o meu pensamento daquilo que eu tenho que resolver. Então, assim, eu me pego com muitas coisas durante o meu dia que fazem com que eu esqueça daquele problema que eu tô tendo com o meu irmão, com a minha esposa. Uhum. Tem um filósofo, né, tem um teórico da psicologia, que é Jung, que ele traz a questão das personas. Jung ele fala que todos nós carregamos várias personas dentro de nós. E na quarentena, nós temos vamos pensar aí, nós temos a persona de filho, a persona de marido. Então, em cada situação você vai se comportar de determinada maneira. Certo? Certo. Esse distanciamento faz com que você conviva mais com uma persona. Com você e você. Logo, esse excesso que é tão viciante, porque eu coloco uma roupa para ir trabalhar, eu sou outra Thaís. Eu sou a Thaís psicóloga. Eu chego em casa, eu tomo banho e eu vou dormir com o meu marido, eu sou a Thaís esposa. Eu vou à igreja ao domingo, eu sou a Thaís serva de Deus. Ó que lindo isso. Então, isso é muito viciante. Tanto que agora nós estamos precisando desacostumar com aquele excesso de tudo. Ótimo. E como? Como fazer isso? Fabi, trabalhando o dia após dia. Eu creio que essa é a melhor receita que eu posso dar para vocês hoje. Trabalhe dia após dia. Trabalhe um dia após o outro. Então, assim, eu vou viver o dia de hoje. O amanhã eu não sei. Eu não sei como que vai ser. Eu não tenho como ter previsão exata hoje, dia 14 de julho de 2020, de quais serão os impactos dessa pandemia na minha família. Porque a pandemia não acabou ainda. E é muito incerto. É verdade. E a gente está passando por muitas mudanças, só que a gente só vai perceber essas mudanças quando tudo passar. E é o balanço geral que o Leandro comentou.
Que é esse balanço final, que aí a gente vai falar quem eu era, quem eu fui e quem eu sou. É verdade. Aí vai dar para ter uma dimensão. Aí a psicologia traz, aí a ciência traz, porque aí já está tudo muito conhecido. Esse poder nós não temos. É verdade. Esse poder de dominar o desconhecido nós não temos. E isso gera angústia. Nesse momento até da quarentena em si, dos 4 meses, né? Eu parei de trabalhar, tô voltando a trabalhar agora, mas houveram momentos em que eu deparei com, você falando das pessoas, eu deparei em muitas situações. Eu me deparei com um homem de fé. E o homem de fé, cadê ele? Eu me deparei com o pai. Ué, mas eu sempre fui pai, mas por que eu nunca me vi numa situação dessa? Eu me deparei com o esposo. Eu sempre fui esposo, mas eu nunca tinha dado esse tipo de atenção e ouvido isso da minha esposa. Então, tirando um resumo desse momento para mim, até um momento de descobertas, um momento de confrontos, né? Muitos desses momentos foram confrontos. Não foram momentos de alegria, eu olhava para o céu e... Não, foram momentos de confronto. O homem de fé foi um momento de confronto. Cadê a sua fé? Né? Cadê a sua fé? Então, Deus ele me levou a aprender e entender muitas coisas nesse processo. E aí entra o que você falou, dia após dia, né? Exatamente. Entra o dia após dia. Eu hoje, por exemplo, há uns tempos atrás, eu fiz live sobre planejamento, né? E hoje, por exemplo, eu só tenho programação para 2 dias. Para hoje, que passou, e para amanhã. Eu sei tudo que eu vou fazer amanhã. E quinta? Quinta eu não sei ainda. Por quê? Porque eu estou esperando chegar amanhã para me saber como vai ser. Porque não adianta nós nos planejarmos, aquela coisa louca, sendo que a gente está vivendo dia após dia dentro desse cenário novo, né? Nós éramos escravos da agenda. É isso mesmo, nós justamente. Éramos escravos da agenda. E hoje a oportunidade é ter uma agenda nossa. Então, assim, é olhar para mim, é olhar para minha família, é olhar para o meu interior, é entender qual é o contexto, por que está acontecendo tudo isso. Como eu disse, o homem ele não tem o poder de mensurar, de dominar o novo, esse desconhecido. Não nos foi dado esse poder. Viva o dia após dia. É verdade. Muito bom, viu, Thaís? Muito bom. Mas pena que o horário não ajuda a gente muito. Eu queria abrir para o pessoal. Eu não vi passar também. Eu bati o olho aqui agora, são 9h26 já. Eu até vou deixar aberto. Nós vamos fazer uma outra live mais para frente com você de novo. A gente vai explorar um outro tema. O que tem sido enriquecedor e tem sido muito bom, né? Isso que nós temos falado aqui. Pessoal, eu queria saber o seguinte: vocês querem fazer alguma pergunta para a Thaís? A Thaís está aqui para responder a sua pergunta. E se ela não souber, ela vai consultar, depois ela te manda um e-mail respondendo para você. Com certeza. A Paula, ela comentou aqui, né? O duro é quando as pessoas fazem bagunça. Aí, peraí, deixa eu ver aqui. A profissional toma o lugar da mãe, a mãezona quer o lugar da esposa, e assim vai. Não é? Exatamente. Que é eu determinar aquele espaço. Eu preciso ser muito honesto comigo. É igual o Leandro falou, entender as minhas personas é viver o confronto. Quem eu sou agora? Quem eu sou nesse momento? Eu não posso querer tratar o meu esposo da maneira que eu trato os meus pacientes. Não vai funcionar. Verdade. E eu preciso ser honesta comigo e com ele. Então, assim, para não fazer bagunça, é sempre me questionar. Quem eu estou sendo agora? Que medida que eu tô adotando com essa pessoa? Será que é essa pessoa que vai me dar esse retorno? Ou será que eu estou gerando uma expectativa em cima dessa pessoa que ela não tem nada a ver com isso? E é mais meu problema do que dele? É verdade mesmo. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa para a Thaís? Aproveitem que o tempo está passando, viu? Gente, está voando hoje. Alguém quer colocar alguma coisa para a Thaís? Perguntar, fazer uma colocação,
tirar uma dúvida, alguma coisa que ela falou no meio do caminho aqui, que a gente, né, às vezes você ficou com interrogação e a gente quer esclarecer. Nós queremos que você saia daqui esclarecido, né, de todas as suas dúvidas e principalmente dentro deste assunto, né, falando sobre isolamento social, distanciamento social, que foi esclarecedor, né, a diferença do distanciamento e o isolamento. Para mim estava tudo junto no pacote. Você me deixou muito claro hoje que existe uma diferença. Mas nós temos uma pergunta, né? Eu não queria terminar essa live nossa sem responder a pergunta para a pessoa, né? Thaís, a pergunta da Elizabeth foi: você acha que tem um momento certo para procurar um psicólogo ou podemos procurar a qualquer momento? Vamos lá. Elizabeth, vamos pensar o seguinte. Você está vivendo um momento novo na sua vida. Eu vou me direcionar você porque você fez a pergunta. Mas nós estamos vivendo esse momento novo, nesse cenário crítico. Não nos foi ensinado. A qualquer momento, eu posso procurar sim uma ajuda. E devo procurar. Eu não preciso esperar esse sinal. A gente trabalha sintomas e sinais. Eu não preciso esperar esse sinal se instalar para que eu procure ajuda médica ou ajuda psicológica. Se eu percebo que eu tenho chorado muito, que eu tenho me isolado sem o critério médico, que eu tenho estado muito estressado, muito ansioso, que eu tenho me deprimido bastante, o que eu posso fazer? Eu já posso procurar esse auxílio. Além do que, hoje, já temos aí os psicólogos, a gente está trabalhando muito via online. Então, todo esse acolhimento está sendo feito online, na modalidade online, que te favorece... Desculpa. Que te favorece o conforto da sua casa e essa inserção aí para que você consiga se ouvir, se entender e ressignificar tudo isso. Não existe um momento. Qualquer momento é válido. Sentiu que precisa de ajuda, busque auxílio. Busque ajuda. Alguém mais tem alguma pergunta? Kate colocou alguma coisa aí, Juliana? Você quer ver? Deixa eu ver aqui. Aqui, Kate Sanches, ela colocou aqui, deixa eu ver, apesar do distanciamento, não estou conseguindo fixar aqui, eu senti um pouco mais à vontade, pois eu estava ficando, ansiosa e por muitas vezes apavorada de sair. Daí, e estar no meio de outras pessoas. Então, a Kate falou, pode falar, Thaís. Exatamente, que essa questão do que esse distanciamento vai causar. Essa estranheza pode ser que aconteça, essa sensação, né? Nós vamos ter que nos adaptar a viver como nós estamos vivendo e reaprender a viver como nós vivíamos. Então, pode ser que tenha essa estranheza de você sair, você se sentir sujo, né? Tem muitas pessoas que trazem essa questão. Fui no mercado, voltei, uma sensação ruim, uma coisa ruim. E eu só fui ao supermercado. Antes era muito comum essa ida. Agora não. Então, assim, é reaprender mesmo e é se observar. Se isso está me gerando muita ansiedade e eu não estou em um tratamento, não estou em um atendimento psicológico ou psiquiátrico, o que eu faço? Evito. Evito para que isso não venha se transformar em uma bola de neve, já que eu não tenho esse acompanhamento. Então, eu tento enfrentar de outras formas. Legal. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, mande aqui, o que nós vamos encerrar, né? A gente prolongou um pouquinho mais aqui, só para responder a pergunta da Elizabeth, né? Que a gente fez uma colocação, teve uma outra colocação aqui, que foi da Kate mesmo. Da Kate, né? Que ela tem receio do retorno à normalidade. A Thaís respondeu, a Elizabeth agradeceu você também, tá aí no chatzinho do Instagram. Ótimo. Mas se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu queria agradecer você. Beleza, pessoal? Beleza. Ó, não me faz voltar depois de novo, não, hein? Bom, Thaís, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Deus te abençoe.
Se alguém precisar de um psicólogo, recomendo a Thaís, né? Pode fazer contato com ela, tá bom? Senhora, por ela, Juliana. Sim. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos muito pela Thaís, que esteve esse tempo com cada um de nós, cedendo o tempo dela para nos esclarecer, para nos orientar nesse tempo que nós temos vivido, Pai. Nós abençoamos a Thaís, o Renato, toda a sua família e também, Senhor, abençoamos a cada um que nos acompanhou nesta live, que nos acompanhará. Abençoe a vida de cada pessoa, cada família. Guarda, Pai, a vida de cada um, suas emoções, seus sentimentos, Pai, sua saúde, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Thaís. Se alguém tiver interesse em falar com a Thaís e conhecer ela como psicóloga, é só deixar um comentário onde quer que esse vídeo esteja disponível, ou áudio, mande um comentário que eu passo para vocês os contatos dela. Mas foi muito bom. Obrigado. Deus abençoe. Obrigada, você, Thaís. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada, que nos acompanharam aqui. Que vocês tenham uma noite maravilhosa, uma noite de descanso, de renovo, e amanhã realmente seja um novo dia que Deus proporciona para mim, para ela, para a Thaís e para cada um de vocês aí. Deus abençoe, fiquem em paz, em nome de Jesus. Tchau. Tchau.